Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você acaba de embarcar com a gente e já está curtindo mais uma história de um brazuca pelo mundo. Perdeu algum episódio? Corre lá no nosso site www.brazucaspelomundo.com ou nas principais plataformas digitais de áudio. Todos os episódios estão disponíveis. Eu sou o Mal Mendes, trazendo na voz o meu sorriso para vocês. E a gente quer te envolver, mostrando para você como é o dia a dia de quem deixou para trás toda uma vida em busca de novos e mais amplos horizontes. E a nossa convidada de hoje é daquelas que topam tudo pela família. E assim, junto com seu filho, acompanhou seu marido, que é piloto de aviões em uma oportunidade profissional, e foi morar no Cazaquistão. Eu vou conversar com a paulistana Diana Crow, que há 1 ano deixou a Bahia, onde morava, para trás, e embarcou rumo a esse país na Ásia Central, que é também o 9º maior país do mundo. Tudo bem com você, Diana? Tudo ótimo, Mal. Que bom, Feliz que de bom. estar aqui com vocês. A gente é que está muito feliz em receber você e já super assim ansiosos por saber 1000 coisas a respeito desse país que a gente tem tão pouca informação, que é o Cazaquistão, né? Então conta pra gente mais detalhes sobre tua chegada nesse que é o maior país sem litoral do mundo, o Cazaquistão, né, Diana? Eu lembro que quando meu marido falou da vinda para cá, eu não sabia nem onde ficava o Cazaquistão. Então, ele veio antes preparar o terreno, né? E depois eu vim com meu filho. Então, de certa forma, a gente sabia um pouco do que ele contava pra gente. Mas eu me recordo, na noite que eu cheguei, eu pensei, nossa, eu não tenho nenhum casaco de frio, mas eu acredito que como eu vou sair de dentro do aeroporto para dentro do carro e de dentro do carro para dentro do prédio, vai ser super tranquilo. E quando o piloto falou a temperatura, né, que de costume eles falam quando tá já pousando, eles dão a previsão do tempo e tal, e que ele falou menos 35 graus com sensação de menos 37. Meu Deus! Eu olhei para o meu filho e a gente falou assim, espero que realmente seja do aeroporto para o carro, do carro para o prédio. E quando a gente andou, acho que 100 metros, era congelante. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu imagino, e ali era só o início, né? Porque eu imagino que o mundo completamente diferente estava à sua espera, né, Diana? Sim, eu até esqueci do nome Cazaquistão. Eu só pensava em que roupa que eu ia usar. Mas foi assim, rápido. E aí no dia seguinte também a gente já foi comprar roupa. E aí eu pude, enfim, de manhã dar uma volta para poder ver o que me esperava. E para minha felicidade, eu me surpreendi positivamente. Então aquele susto, né, que foi quando eu ouvi esse nome Cazaquistão e vamos nos mudar para o Cazaquistão. No dia seguinte da nossa chegada, quando eu dei essa primeira volta e me deparei com os prédios, com as sinalizações, com a limpeza de tudo, eu falei... Eu já tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa, porque eu tinha feito em nome da minha família, que é o meu bem maior. Sim. Mas eu tirei aquele peso, né, das costas. Muito bem. E a gente quer, Diana, viajar junto com você, ouvir suas histórias, saber como é o dia a dia em Nur-Sultan, né, a capital do país, que é onde você mora. E essa capital ganhou esse nome recentemente, não é isso? Sim, sim. Em março do ano passado, mudaram o nome de Astana, que significa a capital do país, para Nur-Sultan. Então, teve uma mudança após 30 anos de uma presidência, para um novo presidente, e o novo presidente, que é o Tokayev, para prestigiar o presidente anterior e pela amizade deles, ele solicitou a mudança de nome do nome para Nur-Sultan, já que o nome do antigo presidente é Nur-Sultan Nazarbayev.
mas honestamente as pessoas continuam chamando de Astana, é o nome que eles gostam de chamar. Já tinha tido anteriormente um outro nome, e é Astana o que eles continuam usando. O nome do aeroporto, para ter uma ideia, mudou agora, acho que tem uns 2 meses. Mudou depois ainda, mas as placas estão sendo ainda mudadas, tem 1 ano praticamente, está bem recente. Ainda está numa fase de transição onde você ainda vê o nome antigo e as pessoas ainda falam muito o antigo nome, né? Exatamente. O país era parte da antiga União Soviética, né? E você costuma dizer, que eu já ouvi nas suas redes sociais você falando, que mais que uma adaptação, é uma reconstrução viver no Cazaquistão. Como é que foi então, Diana, ou tem sido, a sua adaptação aos costumes, aos comportamentos desse novo lugar? Sim, eu costumo dizer que é uma reconstrução porque eles têm coisas que estão muito ainda conservadas, né? Então, tradições, hábitos, costumes, até processos burocráticos em banco, documentação de escola. Eles aqui, eu brinco que eles adoram um carimbinho, tudo tem um carimbinho. Então, essas coisas remetem muito a processos bem antigos, né? Mas, em contrapartida, existem prédios, construções que você olha e você fala, meu Deus, eu acho que eu estou em Dubai. Ultramodernas, né? Uhum. E aí esse choque, às vezes, deixa a gente um pouco em conflito de como a gente agir com as pessoas, até o cumprimento. Então, assim, quando você não conhece ainda a pessoa, é um tipo de oi que você dá, é um tipo de tchau que você dá. Depois que você já tem uma certa afinidade com essa pessoa, é um outro oi que você dá, é um outro tchau que você dá. Então, é isso que eu falo que é uma reconstrução, porque às vezes você fala, nossa, eu falei daquele jeito com a pessoa e foi tudo bem, mas você vai falar com uma pessoa e não tá tudo bem para aquela outra pessoa. E você parece que dá 10 passos novamente para trás. Da mesma forma, com a questão da religião, que eu achava que eu ia chegar aqui e por ser mulher eu ia me deparar com uma série de exigências. E não, eles são super para frente. Então, as mulheres têm liberdade no vestuário, liberdade para trabalhar, liberdade para expressar opinião. Então, conflita em alguns momentos, em algumas situações. Por isso que eu falo que a gente está se reconstruindo o tempo todo. Então, as mulheres têm presença no mercado de trabalho aí no Cazaquistão? Sim. Hoje, para você ter uma ideia, cadeira dentro da política já são 52% mulheres ocupadas. Em diretorias de empresa, posições gerenciais. A gente pensa muito num comportamento machista aí, né? A gente tem essa visão, então não é exatamente dessa forma. Não. E aí tem, por exemplo, essa questão machista que quando eu cheguei, o homem aqui nunca pode tocar a mão nem o rosto de uma mulher que não seja mulher dele. Então, no começo, eu estendi a mão, porque eu não conhecia a pessoa, e eles não me cumprimentavam. E aí eu pensava que era algo machista. Eu falava, será que é porque eu sou mulher? E aí depois você vê que não, é uma forma de respeito, é um costume. Então, muitas pessoas ainda falam, estrangeiros falam, mas é um pouco de machismo. E aí depois você vê que não, principalmente se for uma mulher que estiver acompanhada do marido, eles nem dirigem a palavra, eles não dirigem muito a mulher. Eles conversam mais com o homem. Depois que ele vê, que as pessoas percebem que o marido é tranquilo e não se sente desconfortável com a situação, eles começam a dirigir mais a palavra à mulher. Mas não por machismo, e sim por respeito. É preciso você conviver, você viver nessa realidade para você conseguir entender, porque de fora é muito fácil você confundir e achar que é um comportamento machista, principalmente nessas atitudes, né, Diana? E eu acho que em especial nós brasileiros, porque a gente já chega abraçando, beijando. Eu acho que nem tem mais aperto de mão, né? Tanto aqui no Brasil a gente brinca que tem lugar que tem 1 beijo, 2 beijos, 3 beijos. É verdade. Ô Diana, e qual você considera assim, a maior dificuldade que você teve ou está tendo ainda nessa fase inicial no país? Olha, para mim ainda continua sendo o idioma. Uhum. Para mim o idioma é a maior barreira. Primeiro, porque eles falam russo ou cazaque. Essas são as línguas oficiais, né? São as 2 línguas oficiais do país. Então, às vezes, quando eu falo, nossa, aprendi
Mais uma palavra do russo. Eu me deparo com alguém que não fala nem o russo, só vai falar o cazaque. Então, para mim, o idioma ainda é o grande desafio. Não só nas placas, não só em produtos, né, que a gente adquire, mas nessa comunicação. É muito difícil. E você falou há pouco que existem várias formas de falar dependendo com quem a quem você está se dirigindo, né? Então isso dá uma complicada ainda maior na questão de aprender a língua, né? Sim, sim. Então, para mim, o idioma, lógico, eu não sou fluente, eu tenho o básico do russo. Meu filho fala um pouco do cazaque porque é mandatório no colégio, mas não é nada para a gente conseguir manter um diálogo, né? Então, ainda é o grande desafio. E existem pessoas que estão aqui há 10, 12 anos, estrangeiros, e não falam o idioma. Você tem muito contato com brasileiros aí no Cazaquistão, Diana? Quando meu marido chegou aqui em Nur-Sultan, ele foi o primeiro piloto a chegar. Existiam outros 2 em Almaty, que é a matriz da empresa, mas aqui ele foi o primeiro. Depois chegaram aproximadamente 6 ou 7 pilotos, mas que em março, com a pandemia, voltaram, né? Foram desligados. E agora, recentemente, no Instagram, uma brasileira me encontrou. E existem 4 bailarinos brasileiros que fazem parte do corpo principal de balé daqui. Então, hoje, brasileiros aqui praticamente somos nós. Então, não se encontra muito brasileiro por aqui, não. Tá certo. E você falou pra gente logo no início do nosso papo, quando você e teu filho desembarcaram, a coisa do frio, a temperatura estava muito fria. Então, conta pra gente também um pouquinho sobre o clima. Faz muito frio por aí mesmo e durante muito tempo, Diana? Sim, janeiro, fevereiro, até mais ou menos dia 20 de março, 15, 20 de março, é gelo, só gelo. Aí, finalzinho de março, abril, maio, junho, julho, é o calor extremo, de 38 a 40 graus positivos. Em agosto, a temperatura começa a cair e vai essa temperatura agosto, setembro, comecinho de outubro. Esse ano, na última semana já de setembro, já vínhamos sentindo frio. Aquele um dia quente, um dia frio. E aí, outubro, novembro e dezembro é só neve. Então, isso quer dizer que pelo menos uns 9 meses durante o ano faz frio. Faz frio, exatamente. Caramba. Quer dizer, então, vou fazer uma piadinha. Quer dizer que com um casaque você resolve o problema da língua e do frio ao mesmo tempo, né? Ótimo, ótimo. Eu não tinha ainda feito essa associação, mas foi perfeita. Muito bem. Diana, quando a gente fala em Cazaquistão, quase que imediatamente a gente pensa em guerras, em bombas, em atentados, né? Até por causa dos países vizinhos aí, né? É um país seguro para se viver, Diana? É ótimo. Eu também vim com esse receio, até porque quando você procura na internet, você acha pouquíssima informação. De uns tempos para cá que eu comecei a achar mais informações. E é o tipo de informação também que a embaixada não entra num detalhe de falar, sim, é um país perigoso ou não, né? Mas eu me surpreendi positivamente. As crianças vão para a escola, criança de 7 anos, você vê andando sozinho indo para a escola. 9, 10 horas da noite, você vê as crianças brincando na neve sozinhas. Você vai ao supermercado, você vê crianças de 5 anos comprando as coisas sozinhas. Então, você pode sacar dinheiro, você pode andar com dinheiro à mostra. No período agora do verão, você vê as pessoas trabalhando sentada com notebook no gramado. Então, é muito seguro. Me surpreendi positivamente. Não tem nada de guerra. É muito, muito tranquilo. E foi um grande alívio, eu acredito também, né? Porque a gente vai com uma expectativa, assim, com uma certa insegurança, né, para um país assim, pelas informações que a gente tem, pelo que a gente ouve dizer. E aí, quando a gente tem esse contato e vê crianças na rua a qualquer hora, isso já é uma sinalização de que, poxa, é seguro, é um lugar seguro, as crianças estão sozinhas, né? Exatamente. Então, conforta bastante a gente isso, né? E para mim é um dos pontos primordiais para a qualidade de vida, para a gente viver bem, é a segurança.
Com certeza, Diana. Agora, mesmo tendo sido a última das repúblicas soviéticas a declarar a independência, o Cazaquistão é uma nação dominante economicamente falando na região, né? Tendo muita importância aí na produção de petróleo, de gás. Como é o custo de vida no país, Diana? Eu falo que isso é muito relativo do estilo de vida que as pessoas levam, né? Algumas pessoas acabam gostando de consumir determinadas marcas, gostam de ter tal marca de carro, então tem marcas que chegam poucas coisas aqui, então acabam sendo um pouco mais caro. Então isso é muito individual. O que eu costumo comparar? Por exemplo, aqui em Nur-Sultan, que é mais business, acaba tendo algumas coisas um pouco mais caras, porque tem um número de estrangeiro maior, então todas as embaixadas estão aqui, o número de expatriados acaba sendo maior, colégio internacional, então existem coisas que vão ser mais caras. Almaty, que era a antiga capital, é muito maior e tem um volume de turismo também maior, tem um outro custo, você vai achar alguns restaurantes um pouco mais caro, pontos turísticos um pouco mais caro. Agora, cidades menores como Uralsk, Aktobe, tem um custo de vida muito mais baixo, existem muito mais opções de plantação e as pessoas consumirem o que plantam. Mas, por exemplo, Atiral, que é uma cidade pequena, mas que vive única e exclusivamente do petróleo e do gás, só tem estrangeiros, é mais alto o custo de vida do que aqui, que é a capital. Uhum. Qual a moeda do país, Diana? É o tenge. Então, mais ou menos R$1 dão como se fossem 10 tenge. Uhum. Arredondando, né? R$1, 10 tenge. Que isso também é engraçado, né? Porque às vezes eu olhava as coisas e falava assim, nossa, mas 1.000 tenge? E a gente pensa no real, né? Não, eram 100 reais. Então a conversão às vezes deixa a gente um pouco confusa. Com certeza, mas aí aos poucos você vai se adaptando a isso, já deve estar adaptada, né? Por conta de estar vivendo no país, de estar consumindo os produtos e a própria moeda sendo utilizada, né? Sim. Muito bem. E em termos gastronômicos, Diana, já se aventurou muito por aí? A comida é boa? Olha, eu sou suspeita porque eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. E eu adoro comer e eu adoro provar as coisas. Então, para mim, foi muito fácil. Que bom, né? Então, assim, quem tem um pouco mais de restrição alimentar sofre um pouquinho, porque como aqui não é um país tropical, não tem uma variedade de frutas, legumes e verduras. Então, tudo vem de fora e até o que vem, às vezes, não tem um gosto, assim, tão gostoso, né? Mas a gastronomia aqui é fantástica. Tem o mantê e o quincali, que é como se fosse o gyoza, que a gente come aí no Brasil, só que ele é grande, bem grande, e aí ele pode ser recheado com frango, com carne, só que gyoza, ele é bem grande. Eu não sei o que é também, o que é o gyoza? O gyoza é aquele que é japonês, ele parece um bolinho, uma massinha, que tem alguns que fritam e alguns que cozinham, faz ao vapor, e dentro ele tem um recheio ou de carne ou de frango. No Brasil eu já vi muito de porco. Entendi. Aqui eles fazem carne, frango, peixe ou carne de cavalo, que é uma carne que eles estão bem acostumados a consumir. Olha! Aqui o consumo é grande da carne de cavalo e da carne de carneiro. A primeira vez que eu comi a carne de cavalo, eu nem sabia que era carne de cavalo. Teria comido se soubesse, Diana? Eu teria comido porque eu gosto de experimentar. Mas quando me contaram, eu achei gostoso. Eu achei um pouco mais forte o gosto, mas eu achei gostoso. Agora, o meu filho, quando ele soube que era carne de cavalo, ele falou, ai, não acredito, eu comi a carne do cavalo, eca! Porque a gente não tem esse costume, né? E eu confesso que depois eu fiquei um pouco com dó, porque a gente associa muito ao cavalo a um animal mais amigo, né? Então, foi estranho inicialmente, mas tem um prato que é o bish barmak, que a tradução desse nome significa 5 dedos.
Então, ele pode ser feito ou de carne de cavalo ou carne de carneiro, e chama 5 dedos porque você come com as mãos. Eles montam uma mesa bem baixa para você ficar sentada no chão, que chama Darsaxan, algo assim. E as pessoas se servem todos com a mão. Então, é uma antiga tradição da época dos nômades, né? Quando viviam nas yurts, que são aquelas cabanas, e eles comiam dessa forma. Então, existem vários restaurantes que você consegue comer seguindo a tradição original. E tem o pilaf, que é um prato também que originalmente ele é feito com a carne de cavalo, mas hoje já fizeram algumas adaptações com a carne de vaca, de boi, com frango. Tem famílias que já me comentaram que colocam até um peixinho também no meio. Então, a gastronomia é muito gostosa. E pro lado islâmico, tem muito tempero, pimenta, mas você pode pedir para não colocarem. Então, é sensacional. Eu acho que não tem como não gostar. Dá para agradar todos os paladares. Que bom que nessa parte aí correu tudo bem e a adaptação foi boa, né, Diana? Olha, eu tô adorando ouvir essas curiosidades, principalmente essas coisas diferentes, essas diferenças que a gente tem, as diferenças culturais, gastronômicas que a gente tem em relação ao nosso Brasil. Muito legal mesmo. E tem uma outra coisa também que eu ouvi dizer, que parece que aí no Cazaquistão, até bem pouco tempo, não se podia ter animais de estimação. É isso mesmo? Isso mesmo. Há mais ou menos 4 ou 5 anos não era permitido nenhum tipo de animal. Ainda hoje existem alguns grupos que brigam por algumas proteções, né? Mas foi liberado, o primeiro animal foi o gato, por conta da religião. Dentro do islamismo, eles gostam muito, né, de gatos. Aqui no país, a grande maioria das pessoas tem gatos, e depois eles foram liberando os outros animais. Então, o cachorro, passarinho, se vê bastante coelho, até porque você vê coelho na rua, aqui passando. Olha só. Que não são coelhos, é como se fosse uma lebre, porque ela é enorme, ela é do tamanho de um cachorro grande. E as pessoas criam as lebres em casa? Sim, sim. E aí foi liberando, mas, por exemplo, o cachorro, a gente teve bastante dificuldade quando chegou aqui, porque a gente trouxe, né, a nossa cachorrinha e não encontrava variedade de produtos, de marcas. Então, inicialmente, quem vinha, né, trazia ração pra gente, até ela se adaptar a alguma ração daqui. Mas medicação é difícil de encontrar, ainda é mais voltado para o gato. E isso você falou, tem pouquíssimo tempo que você... E eles podem entrar nos lugares, eles podem andar na rua, tudo isso? Não, tem 4, 5 anos que foi liberado. E na rua, por exemplo, aqui no meu condomínio mesmo, tem um lado da calçada que tem a placa de proibido andar com animal. Então, perto da entrada do meu prédio não é permitido. Então, eu tenho que dar uma volta, atravessar a rua e aí andar nem 100 metros para eu poder estar com o cachorro. Então, cachorros menores pedem para pegar no colo, né? E cachorros maiores têm que fazer o percurso do outro lado da calçada e depois atravessar. Caramba, então é necessário evoluir muita coisa ainda nesse sentido, né, Diana? Sim, espaços pet friendly que você costuma ver não tem, né? Que em alguns países hoje já é tão comum, aqui não existe. As pessoas têm medo. Meu cachorro é um salsicha, é pequeno e às vezes as crianças ficam paralisadas porque não estão acostumadas a ver cachorro, e tem adulto que corre, que atravessa a rua e sai correndo porque tem medo. Caramba, chega a ser engraçado, né, essa parte. O brasileiro, a gente tem esse costume, né, de ter um animalzinho. É verdade. Agora, Diana, pelas fotos que eu já vi do Cazaquistão, e você também comentou ainda há pouco com a gente vê que existem construções, prédios, monumentos modernos e belíssimos, né? Você falou sobre o contraste do moderno e do tradicional. Fala pra gente sobre lugares imperdíveis, pontos turísticos que precisamos visitar. A gente quer ouvir as suas dicas. Aqui em Nur Sultan, como eu falei anteriormente, é uma cidade mais business.
Então não tem a variedade de pontos turísticos igual ao Mate tem, que vai ter um teleférico, lá você tem as montanhas para poder esquiar, que aqui não tem montanha. Então aqui você acaba ficando mais para alguns monumentos, tem bastante museu, tem a ópera, o teatro balé, que você pode conferir o calendário deles e se programar. E, inclusive, tem o Palácio da Paz e da Reconciliação, que é uma pirâmide, que é maravilhoso, e ele tem um teatro que é subterrâneo. Então, além de você se surpreende, porque você acha que está entrando na pirâmide e o teatro está para baixo. E ele é todo antigo, ele é todo rústico. Então eu falo que só ali já são 2 lugares que você visita em um único lugar. Tem o Baiterec, que é o ponto principal, é o marco, né, da capital, onde tem toda uma história envolvida e posições para se fotografar, como se fosse a Torre Eiffel de Paris. Tem o Ranchatir, que é a maior tenda do mundo. Na verdade, ele é um shopping, só que ela é um formato de tenda mesmo. Ela é a maior tenda do mundo. E lá dentro você tem até uma praia artificial com a areia das Maldivas. Então tem todo um ritual para entrar, né, nessa praia. E é legal porque você tem a maior parte do ano inverno, neve, e você consegue ir para a praia. Olha só, você já foi lá, você já visitou, curtiu? Já, você não tem o sol, né, para poder aproveitar, mas a água é climatizada, as crianças têm escorregas, tem um monte de atividade, tem bar flutuante, é bem interessante. Que legal, hein? É curioso que você vai falando e a gente vai ficando com vontade de ver os lugares, de estar nos lugares, de conhecer. Muito legal isso, muito legal. Obrigado pelo tour aí, né? E tem também, o que é legal, a parte antiga, onde é conservadas as estruturas dos prédios da antiga União Soviética. Então você também pode fazer um passeio, não tem nenhum lugar assim específico para se visitar, né? Um museu, nem nada, mas você consegue observar as construções. Deve ser bem bacana também de visitar, de conhecer, né, Diana? Bem legal. Diana, conta pra gente, na sua visão, que cor tem a vida no Cazaquistão? Ai, gente, isso é tão difícil. Eu acho que branca, né? Porque é tanta neve. Eu acho que estou pensando no branco, porque a maior parte do ano tem neve para todo lado. E eu acho que a gente pode ver um lado positivo de reescrever. A gente pode reescrever todo dia, um novo propósito, uma nova oportunidade. Acho que branca. Bacana, bem bonita a tua resposta, viu? Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, os cazaques sabem onde fica o Brasil? Eles consomem produtos culturais brasileiros? Eles sabem onde fica o Brasil. O que eles não sabem é qual é a capital do Brasil. Então, quando fala em Brasil, para eles a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Então, é o Rio de Janeiro. Eles são alucinados pelo Rio de Janeiro, pelo carnaval, pelas fotos, pela comida, até o sotaque do carioca, eles comentam aqui que sabem como que é. E o que é muito interessante é que eles amam novela. Olha só. Aquela novela Por Amor, que tinha a Helena com a Glória Pires, eu acho que é o nome dela. Não lembro o nome dela. A Regina Duarte, a Helena. Regina Duarte. Eles perguntam se a Helena se o brasileiro é como Helena, porque ela fez tudo pela filha, pela família, que as casas são limpas, que as praias são lindas. Então, assim, eles associam muito o Brasil às novelas e ao Rio de Janeiro. Amam o futebol. Por incrível que pareça, eu encontrei açaí aqui. Olha só. Então, assim, tem um lugar... E é um açaí que o nome do açaí chama Carnaval. Então, eles associam mais ainda ao Carnaval. Eles gostam da música popular brasileira. Então porque junto com as novelas vem as trilhas sonoras também e eles acabam consumindo música, né? Exatamente. Então, e música boa, né? Então, a referência da música brasileira é uma música muito boa para eles, com melodias que eles falam que são difíceis, mas que são belas.
Muito legal, muito bacana. E vem cá, nessas tuas aventuras aí no Cazaquistão, você já pagou algum mico por aí, Diana? Pode contar pra gente? Ai, mico. Eu acho que no começo os tombos. A gente pensa que a neve é tipo Frozen, né? A gente pensa que anda naquela coisa fofa e que é maravilhoso, mas o que eu descia do carro, caía na frente do shopping, todo mundo olhando, ia levar meu filho às vezes para a escola, atravessando a rua, caía no meio da avenida. É tipo Eu aquele tombo caí. assim que você cai, levanta, olha para os lados para ver se alguém viu que você caiu, né? Não, e o pior é que às vezes você não consegue nem levantar. Mas depois a gente vai se deparando com outras pessoas caindo e a gente fica mais à vontade de cair, né? Mais confortável de cair. Ou seja, não sou só eu que pago o mico, né? Os outros também pagam o mico, caindo, levando tombos. Mas assim, de mico, acho que só esse mesmo. Muito legal. A gente vai agora para uma parte que os nossos ouvintes adoram do nosso podcast, que é o que a gente chama de momento VaptVupt. Ai, Tá com medo já? Eu vou falar uma palavra, Diana, e você vai responder pra gente a primeira coisa que vier à tua cabeça, tá? Pode ser uma palavra só, ou você pode complementar, como você achar melhor. Vamos lá? Um motivo de orgulho. A minha família. Bacana. Um lugar para ser feliz. Onde a gente possa chamar de lar. Bacana, muito bom. O próximo voo. Uma A mulher Deus de piloto tem que saber a resposta para essa pergunta. A Deus pertence. E eu acho que o meu marido, como piloto, também entrega na mão dele. Então, a Deus pertence. Muito bem. Uma emoção que ficou para sempre. O nascimento do meu filho. Muito bom. Do que mais você precisa? De saúde. Muito bem. E a última, uma palavra que define a vida do imigrante. Coragem. Tem que ter muita coragem. É preciso, né, Diana? É preciso coragem. Então, eu acho que não tem outra palavra que expresse o que o imigrante precisa. É como eu falei no início desse episódio, né? Você abandona, entre aspas, toda uma vida para poder ir em busca de outros horizontes, novos horizontes, mais amplos horizontes, né? E para isso é preciso coragem, sem dúvida nenhuma. É preciso coragem. Agora, Diana, se você pudesse enviar um presente para alguém agora, para quem seria e o que você mandaria de presente? Só pergunta difícil, que a gente quer mandar presente para todo mundo, né? Mas vou falar duas coisas que aqui eu vejo e todo dia praticamente eu falo. Eu mandaria uma pantufa para minha mãe, porque a minha mãe ama pantufa e ela tem os pés gelados, e aqui com certeza uma pantufa daqui ela não ia ter mais pé gelado. E chá, meu pai ama chá, e eita povo que ama chá é aqui no Cazaquistão. Eles tudo tem um chá. Então eu acho que eu mandaria um chá pro meu pai e uma pantufa para minha mãe. Show, ótimos presentes. Eles vão ouvir isso e vão gostar e vão se sentir, vão sentir todo o teu carinho por eles, né? Com certeza. Obrigada. Diana, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar com gostinho de quero mais quando eles terminarem de ouvir esse episódio com você, né? E eu sei que você tem contado 1000 histórias sobre a vida no Cazaquistão e nas suas redes sociais. Como é que as pessoas podem te achar? Como é que elas podem ouvir mais sobre o Cazaquistão em histórias contadas por você? Eu tenho a minha página pessoal, que é Diana Cru, e eu tenho uma página que chama Vivendo no Kazê, onde eu tô sempre postando foto, falando um pouquinho da cultura daqui, de alguns costumes. E agora essa é no Instagram. Essa é no Instagram também. Uhum. E eu tenho recentemente um canal no YouTube que chama Diana Vivendo no Kazê, que eu tô também fazendo alguns vídeos com perguntas que as pessoas costumam me mandar no Instagram. Então, eu estou tentando ir nos lugares para mostrar um pouco dessas perguntas para as pessoas. Então, esses dois lugares, o Vivendo no Kazê no Instagram e o Diana Vivendo no Cazaquistão no YouTube. E tem o Nosso Olhar Compartilhado também, né? Que você tá, né? Tem, eu faço parte de 2 projetos, o Nosso Olhar Compartilhado, que hoje nós somos 30 brasileiras espalhadas pelo mundo. Só mulheres. Só mulheres.
e toda quinta-feira a gente faz um post com algum tema simultaneamente de todos os países. E tem o Mundo à Brasileira, que é uma vez por mês, normalmente dia 5 ou dia 6 do mês, onde a gente faz um vídeo falando alguma coisa do país. Hoje são, se eu não me engano, 12 brasileiras também, espalhadas por aí. Nossa, que bacana. Então tem muitos canais aí, se os nossos ouvintes quiserem saber mais histórias, ver fotos, né, visualizar tudo isso que a Diana contou pra gente, tudo que ela conta nas redes sociais também, é só visitar. Os endereços vão estar disponíveis no nosso site também, para que todo mundo possa acessar, tá ok? Legal. Nós estamos chegando ao final do nosso papo, Diana, e eu queria te pedir se você teria uma mensagem final, ou uma frase, ou mesmo um trecho de uma canção que serve para te inspirar e que poderia inspirar os nossos ouvintes também. Eu tenho 2 frases que eu falo sempre, e eu falo muito para o meu filho, que é: você é do tamanho do seu sonho, não do tamanho do seu medo. Porque o medo sempre vai existir, ele é bom existir para fazer com que a gente pare, pense, reflita antes de tomar determinadas situações, mas ele nunca pode dominar a gente. Então, a gente tem que se permitir sonhar e dar um passo maior do que o nosso medo. E tem uma outra frase que eu falo muito, e eu falo para o meu filho, para as amigas e para todo mundo, que é: o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Uhum. Então, vai com medo, vai sem ter certeza. Se fizer e se arrepender, não tem problema, porque alguma coisa você vai tirar de proveito. Então, a vida aqui é só uma passagem. Então, a gente tem que viver e tentar ser feliz e tentar viver de uma forma leve, né? Não deixar com que todos os medos e preocupações tomem conta da gente. Então, são 2 frases aí que eu sempre uso na minha vida e uso para mim, e para continuar seguindo sempre com coragem e positividade. Muito bom mesmo. Então é isso aí, é viver plenamente e sempre com muita coragem. Exatamente. Muito bom, Diana. E assim, pessoal, a gente está chegando ao fim dessa longa, mas super deliciosa viagem com a Diana Krull, a quem a gente agradece. Foi um super prazer viajar com você para o Cazaquistão, Diana. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência com tantas pessoas e pelo convite de vocês, esse projeto tão maravilhoso, tão bacana e que leva conhecimento e diversão para todo mundo. Parabéns! A gente agradece, a gente adorou conversar com você, viu, Diana? Boa sorte, bons dias aí no Cazaquistão para você e para tua família. Para nós. Muito bem, e eu tô de malas prontas e de partida para outro lugar onde os brazucas pelo mundo nos esperam. Enquanto isso, curtam, compartilhem e comentem nas nossas redes sociais. Até a próxima viagem, pessoal. Tchau, tchau.